Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, queridos amigos, queridas amigas, meu nome é Catiane Mota e seguimos juntos para mais um episódio do curso Primeiros Passos na Mediunidade, no módulo denominado O Médium. E nós permanecemos juntos, buscando os ensinos para podermos utilizar melhor essa bênção em nossas vidas, que é a mediunidade, esse recurso que nos coloca diante daqueles que contam conosco na tarefa, no trabalho da mediunidade com Jesus, na regeneração das nossas almas através do intercâmbio e no auxílio àqueles que sofrem no mundo espiritual, ainda carentes de luz, como nós mesmos, não é mesmo, meus amigos? E no episódio de hoje, nós trataremos um assunto que é bem frequente e que traz implicações muito significativas na vida das pessoas. E vamos introduzir esse tema com a seguinte pergunta: tem como alguém diagnosticar que somos médiuns? Pois bem, meus amigos, é bastante comum algumas pessoas nos relatarem que procuraram instituições ou companheiros e contaram alguns acontecimentos envolvendo percepções espirituais. E essas pessoas prontamente já afirmaram: isso daí é mediunidade, não tem dúvida. E não infrequente ainda complementam: você necessita trabalhar, você precisa desenvolver a mediunidade, porque se você não fizer isso, terá muitos prejuízos em sua vida. Será mesmo, então, que o fato da pessoa ouvir vozes, alguém me chamou, nossa, parece que alguém está dizendo meu nome, ou por vezes, eu estou percebendo aqui um espírito no ambiente, eu estou tendo a sensação de presenças me acompanhando, ou por vezes a pessoa diz ter visto vultos, ou que se sente mal, arrepia, sente náusea, dor de cabeça ao entrar em contato com determinadas pessoas ou ambientes. Será que tudo isso faz da pessoa médium ostensivo? Pois bem, vamos entender um pouco mais sobre isso. Como vimos nos episódios anteriores, a sede da mediunidade está localizada em nosso organismo espiritual. Portanto, não há indícios físicos, tangíveis, que possam identificar a mediunidade em nós. Não há, por dizer assim, aparelhos, sinais, sintomas que possam fazer uma distinção segura entre pessoas que são médiuns ostensivos e pessoas que não são médiuns ostensivos. Lembrando que os espíritos, eles podem manifestar, produzir em nós fenômenos mediúnicos ocultos, que são aqueles através da influência nos pensamentos, isso ocorre em todas as pessoas, ou eles podem estimular em nós, manifestar em nós fenômenos mediúnicos muito claros, que a gente chama de ostensivos. Allan Kardec fez, inclusive, essa pergunta para os espíritos, se é possível a gente diagnosticar a mediunidade. No capítulo 1 do livro que é o Espiritismo, no qual a mediunidade é o tópico central, desse capítulo, ele pergunta: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse da aptidão mediúnica? E os espíritos, meus amigos, foram categóricos. Até o presente momento não se conhece um diagnóstico para a mediunidade, ou seja, não há métodos específicos para se diagnosticar de uma forma antecipada se a pessoa possui a mediunidade. E ele ainda acrescenta, os espíritos ainda acrescentam:
O único meio de se saber se a faculdade mediúnica existe é através da experimentação. E aqui nós vamos levantar um ponto importantíssimo. Então, se é por experimentação, então quer dizer que todos que sentem sintomas que nos lembram, que são semelhantes à mediunidade, devem ir para a reunião mediúnica? E a resposta dos espíritos também é bem categórica. Não se deve encaminhar pessoas com essas percepções, às vezes transitórias, fugazes, para a prática mediúnica, pelo menos a princípio. E não é assim, experimentar de qualquer maneira, que Kardec indica. Eles, através do livro dos médiuns, né, o Kardec, ele traz para nós as orientações muito precisas dos espíritos de que essa experimentação mediúnica, ela deve se dar somente através da prática em grupos sérios, através do estudo aprofundado do assunto, através da assimilação dos ensinos morais de Jesus e sua aplicação em nossas vidas, e é somente através da observação das próprias experiências mediúnicas ao longo do tempo, à medida que o médium vai se abrindo com perseverança, com humildade aos ensinos, que os espíritos nos trazem a percepção de que nós mesmos perceberemos essa faculdade mediúnica se estabelecendo e se manifestando com constância e segurança em nós. Então, gente, não é porque eu vi a minha avó encarnada que eu preciso desenvolver as atividades mediúnicas. Não é porque eu tenho sonhos premonitórios, sonhos muito vívidos, intuições muito claras, que eu devo ir para a reunião mediúnica. Ou porque, numa determinada época da minha vida, muito frequentemente na infância, eu via, escutava, sentia espíritos e depois nunca mais eu experimentei nada. Que eu tenho que me integrar a um grupo mediúnico. Não necessariamente todas essas situações que eu citei são mediunidade ostensiva, adequada, direcionada para a tarefa mediúnica. A literatura espírita, então, ela nos traz, sob diferentes perspectivas, os motivos pelos quais não podemos nos apressar em classificar como mediunidade ostensiva essas experiências como nós relatamos aqui, em que não há uma necessidade real de desenvolvimento mediúnico. Então, para a gente compreender melhor, nós vamos dividir em 5 tópicos. O primeiro deles é que precisamos, diante de alguém que nos relate estar vendo pessoas, quadros, ouvindo vozes, nós precisamos nos assegurar de que não é, na verdade, uma doença orgânica, patológica, de fundo psiquiátrico, ao invés de ser mediunidade. É que em alguns casos a mediunidade ela pode ser confundida com doenças mentais, como por exemplo a esquizofrenia. Muitas pessoas com quadros psicóticos afirmam ouvir vozes ou ter visões, exatamente como os médiuns. Dr. Bezerra de Menezes, em seu livro A Loucura sob o Novo Prisma, vem nos explicar que nas percepções sensoriais de um médium, na verdade, não se alteram as questões cognitivas, as questões mentais da pessoa. Ela tem ali aquela experiência mediúnica, no entanto, quando termina o trabalho mediúnico, ela leva uma vida completamente normal no restante do tempo. No entanto, quando se trata de uma doença mental, as alucinações, por exemplo, elas não preservam essas atividades cerebrais e os transtornos dissociativos da mente, da personalidade, essas visões, alucinações, elas estão presentes quase que o tempo todo nas atividades diárias da pessoa. A pessoa não consegue levar uma vida normal, produtiva, porque tem as interferências dos sintomas da doença psiquiátrica. E olha, gente,
não cabe ao grupo espírita essa diferenciação. Isso é algo muito sério, muitas vezes necessita do auxílio de um médico, a indicação da pessoa procurar essa avaliação profissional. Isso é uma atitude muito prudente quando estamos diante de pessoas em que não está muito claro isso, né, de que não se trata realmente de uma mediunidade. O segundo ponto a considerarmos também, né, diante de uma possibilidade de mediunidade, é que algumas pessoas possuem uma sensibilidade espiritual natural, ou seja, elas são naturalmente mais sensíveis às vibrações espirituais, assimilação das energias dos ambientes, das pessoas, mas isso não significa que ela é médium ostensivo e que deva trabalhar como médium ostensivo. Elas até percebem, assim, de uma forma rudimentar os espíritos, e esses estímulos espirituais, eles podem, inclusive, afetar o corpo físico da pessoa, fazendo com que ela sinta arrepios, mal-estar, euforia, calafrios, pressão na cabeça, ou até mesmo a sensação de estar sendo tocado. E essas experiências, no entanto, elas ocorrem muito esporadicamente, ao contrário dos médiuns francamente ostensivos. E Kardec, no livro dos médiuns, ele nos relembra que essas pessoas, elas podem, na verdade, estar inicialmente sendo preparadas para uma encarnação futura no qual elas serão médiuns ostensivas. E quem sabe, né, serão médiuns ostensivos. E que essas pessoas, diante do seu livre-arbítrio, elas podem sim contribuir, se desejarem, na tarefa mediúnica, mas não como médiuns ostensivos, mas no apoio, na oração ou até em outras atividades dentro do grupo espírita. E um terceiro ponto que os espíritos então nos assinalam a respeito desse diagnóstico da mediunidade é que, olha só, gente, que interessante, em algumas situações das nossas vidas nós podemos experimentar transitoriamente sintomas que são exatamente semelhantes aos que os médiuns ostensivos sentem, mas isso de maneira transitória, ali durante um determinado tempo. E quais são essas situações que podem nos trazer esse tipo de sensação transitória de mediunidade? Né? Por exemplo, naqueles momentos de transição pessoal, quando eu estou vivendo um luto, quando eu estou vivendo crises emocionais, uma falência, por exemplo, de um relacionamento afetivo, ou eu estou ali meio perdida em busca de sentido, em que estamos então muito sensibilizados. Nesses momentos que às vezes tem um impacto muito grande sobre nós podemos ali abrir brechas para percepções espirituais transitórias. É quando, nesses momentos, nós alteramos o nosso ambiente emocional, o ambiente psíquico em volta de nós, e aí nós atraímos e somos atraídos por mentes que estão de conformidade com esse nosso pensar nesse momento sensível da nossa vida. E acabamos por potencializar estados alterados de percepção, de humor, de disposição física, e ficamos ali muito expressando sintomas muito semelhantes aos estados associados à mediunidade. Aí, quando a gente consegue atravessar esses períodos delicados da nossa existência, quando nós conseguimos nos reequilibrar intimamente, os sintomas simplesmente cessam completamente. Ou seja, não era uma mediunidade de trabalho, era algo transitório, ligado ao nosso estado emocional. Por vezes, quando estamos, por exemplo, diante de uma doença grave, prolongada, né, ficamos muito tempo internados, acamados, nós podemos, de certa forma, segundo os espíritos nos falam, afrouxarmos os nossos laços fluídicos que prendem o nosso perispírito ao nosso corpo, e ali, naquela condição, né, de adoecimento, nós podemos perceber com mais clareza o mundo espiritual. Né? Quantas pessoas nos relatam, né, que num estado desse de adoecimento, elas identificam
Assim, eu tô vendo pessoas conhecidas aqui, que vieram me visitar, que estavam aqui do lado do meu leito, pessoas que já desencarnaram. No entanto, essas percepções, elas também cessam com o restabelecimento da nossa saúde. Então, são sintomas transitórios. Bom, o quarto ponto que eu queria ressaltar aqui, que os espíritos também nos alertam, é que algumas pessoas manifestam esses fenômenos que parecem se originar da comunicação de um espírito desencarnado, mas que, na verdade, elas têm origem dentro do seu próprio psiquismo. Olha só, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 23, denominado Animismo, o espírito André Luiz nos explica que, diante de determinados gatilhos, nós podemos buscar dentro do nosso arquivo mental alguns reflexos, algumas lembranças que podem emergir inconscientemente e se manifestarem em nós como sintomas muito semelhantes a manifestações mediúnicas, como, por exemplo, alterações de comportamento, sensações, sentimentos, visões, todos eles com origem, na verdade, nos registros da nossa alma. Não tem nenhum espírito ali próximo de nós. E aí, tratamentos espirituais, orientações para o autoconhecimento, visando essa modificação, essa mudança das chaves mentais que deflagraram esse processo de buscar na nossa alma os gatilhos, a reorganização da nossa vida moral, a vivência do Evangelho, tudo isso pode simplesmente ajudar a cessar completamente esses sintomas anímicos que pareciam ser, na verdade, sintomas de aproximação espiritual. E o último ponto, então, a respeito dessa possibilidade de confundirmos o diagnóstico de mediunidade, é que nós precisamos lembrar que algumas pessoas, sob processo obsessivo, elas podem expressar de maneira muito similar os sintomas de mediunidade não autêntica. E olha, gente, isso é muito comum. E muitas vezes de maneira extremamente desagradável e desgastante, tanto para a pessoa que está experimentando, quanto para quem convive com ela. O espírito André Luiz chama isso de uma mediunidade torturada, que pode ser permanente naqueles médiuns que encarnam com muitos compromissos encarnatórios, ou pode ser transitória para aquelas pessoas que estão experimentando a mediunidade durante o processo obsessivo. Vejam que o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos relata um caso muito interessante, que é o caso de Pedro, um rapaz que sofria um assédio feroz, incansável, de um inimigo de vidas passadas. E a mãe do Pedro o leva para um centro espírita na busca de um alívio, de um tratamento. E quando eles entram no centro espírita, o irmão desencarnado, ele se aproxima assim, de uma maneira muito agressiva do Pedro, se apossa dele, assim, se une ao perispírito dele de uma maneira tão importante que o Pedro começa a ter uma crise epilética, uma crise convulsiva. E na interpretação nossa, né, do mundo convulsivo, era uma crise epilética, uma crise convulsiva clássica. Mas André Luiz, ele conta que, do ponto de vista deles que estavam no plano espiritual, na verdade, se tratava de um transe mediúnico de baixo teor, de baixa vibração, já que a mente do espírito e a mente do rapaz, ambas desequilibradas, elas se prendiam uma à outra por teias poderosas, vibratórias, causadas por um ódio recíproco de acontecimentos de vidas anteriores. André, então, naquele momento, né, vendo aquela situação, pergunta para o instrutor, né, será que o Pedro é médium? Será que, portanto, encaminhá-lo para o desenvolvimento mediúnico resolveria essa situação?
E o instrutor Aulus nos dá uma preciosa lição sobre não nos precipitarmos em acolher pessoas em desequilíbrio, em franca obsessão na tarefa mediúnica. Ele diz assim: olha, André, não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Primeiro, ele necessitará curar-se, renovar-se no bem, no perdão, e só depois, de acordo com seu livre-arbítrio, nessa ou em outra encarnação, ele poderá servir como médium. E ele ressalta que é importantíssimo a presença, a permanência do Pedro ali na casa espírita. Ele recebeu apoio, orientações necessárias ao seu tratamento, mesmo que não seja para desenvolvimento mediúnico. Tem pessoas que, dessa maneira, ao abraçarem o tratamento espiritual, ao buscar ali a sua harmonização íntima, a desobsessão, eles se curam completamente dos sintomas mediúnicos, elas desaparecem, cessam após o indivíduo assimilar ali a lição ou realizar as mudanças necessárias em sua vida e dessa maneira promover a desobsessão. É o que alguns chamam de mediunidade de alerta. É um tipo de mediunidade transitória que aparece com a finalidade pedagógica para o indivíduo. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, ela nos ensina que esse tipo de mediunidade, ela funciona como uma espécie de chamado espiritual para o crescimento, para que a pessoa olhe para o seu caminho evolutivo, para que aquela pessoa cuide do seu crescimento interior. Ela ocorre em alguns indivíduos sem a predisposição mediúnica ostensiva, mas às vezes surge ali, através de um processo obsessivo, apenas com o propósito de despertar a pessoa para os seus aspectos espirituais ou incentivá-la ao autoconhecimento e à reforma íntima. Gente, os espíritos enfatizam a todo momento a necessidade de pensarmos, de agirmos com muita prudência. Vejam todos esses pontos que nós levantamos aqui. Isso para não acharmos que todo e qualquer sintoma e percepção espiritual é mediunidade ostensiva de tarefa, para que não diagnostiquemos assim de maneira imprevidente que as pessoas são médiums, quando na verdade vários outros fatores podem estar interferindo ali naquele processo. Então, para que diante de alguém que se apresente para nós nessa situação, que nós possamos ouvir com paciência, identificar se os sintomas são realmente transitórios, orientar essa pessoa a buscar o equilíbrio emocional, quem sabe buscar ali companheiros experientes na mediunidade para orientá-los, para tirar suas dúvidas, indicar ali estudos, estudar um pouco mais sobre a espiritualidade, para que com serenidade ele possa atravessar esses momentos mais difíceis, né? Estimular essa pessoa a conhecer o Evangelho de Jesus, a melhorar os pensamentos e os sentimentos, de modo que ela possa afastar essas influências espirituais momentâneas. E dessa maneira, meus amigos, com muito discernimento e prudência, nós possamos não indicar um desenvolvimento mediúnico prematuro que pode, em alguns casos, até agravar ainda mais o desequilíbrio de uma mente doente, despreparada, ou quem sabe, até ali, encerrar um compromisso mediúnico que talvez a pessoa ali desiste e que no futuro poderia ser brilhantemente estimulado e orientado, mas num momento mais adequado. Bom, eu finalizo aqui o nosso estudo ressaltando que, então, muito antes de nos preocuparmos em fixar nosso pensamento, se é mediunidade ou se não é mediunidade, que nós possamos, minha gente, enxergar diante de nós, não um médium que precisa de um diagnóstico, ou um médio potencial que precisa de um diagnóstico, mas está diante de nós um irmão que muitas vezes chega até nós em profundo sofrimento, com a mente povoada de dúvidas, o coração carregado de sentimentos que lhe desarmonizam a vida, bagunçam suas relações, te tiram o sentido da existência.
Então, antes de buscarmos colocar em prática todos esses conhecimentos, essas regras discutidas aqui, que nós nos lembremos de acolher, abraçar, escutar, consolar aquele que nos procura com esses sintomas de possível mediunidade, sejam eles transitórios ou não. E guardemos em nós a recomendação do nosso querido Emmanuel. As migalhas do bem que tiveres semeado, ser-te-ão farta e sublime colheita de luz. Ajuda sem perguntar, ajuda e segue, ajuda sempre. Lembra-te de que o Mestre que procuramos passou pela terra amparando e perdoando, auxiliando e servindo. E nas horas derradeiras do seu apostolado de redenção, aceitou o sacrifício e a morte na cruz, flagelado e oprimido, mas de braços abertos. Então eu fico por aqui, meus irmãos. Até o próximo episódio, e que Deus nos fortaleça e nos abençoe sempre. Um grande beijo, até a próxima.